Quero pedir à igreja que abra a sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo 125. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Diz assim: Cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre as sortes dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Feche os seus olhos, vamos orar. Seja louvado, ó Deus, seja louvado. Nós louvamos sim o Teu nome, bendizemos o Teu nome, declaramos, ó Deus, que precisamos estar firmes nas Tuas promessas e na rocha que é Jesus Cristo. Que seja assim, ó Deus, na nossa vida. E neste momento, ó Deus, no qual a Tua palavra foi lida, nós Te pedimos, ser servido em nos abençoar, dando-nos atenção, para que, ó Pai, ouçamos a Tua palavra e a apliquemos em nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Em que você deposita a sua segurança? Onde você se encontra tranquilo? Como você responderia a alguém a pergunta de que você está seguro? Você está em paz? Eu me lembro de, no ensino médio, ter de fazer uma redação. E o tema basicamente era escrever sobre o porquê que muitos condomínios estavam sendo construídos e condomínios fechados, porque ali as pessoas se sentiam mais seguras, ali as pessoas se sentiam mais tranquilas. E a pergunta que ou que precisa estar em nossa mente é: será que são as coisas, as situações e as pessoas que devem nos oferecer a segurança e a firmeza? Neste salmo, nós veremos que a segurança está no Senhor, para aqueles que confiam nele. A segurança, a proteção e a preservação estão no Senhor, para aqueles que confiam nele. É por isso que hoje nós aprenderemos que os que confiam no Senhor estão firmados nele, guardados nele e preservados nele. Eu vou repetir. Os que confiam no Senhor estão firmados, guardados e preservados nele. Olhe comigo o verso de número 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Você já deve ter ouvido a seguinte brincadeira, ou até dito, né? E aí, você está firme? Firme igual prego na gelatina? Firme igual prego na areia? Você com certeza já deve ter ouvido esta brincadeira. E ali, nesta situação cômica, as pessoas elas tendem a brincar com as situações da vida delas, dizendo: olha, eu estou mais ou menos firme, né? Nem sempre eu estou tão firme quanto eu gostaria de estar, ou quanto eu teria de estar firme. Porque às vezes as situações elas não são tão firmes, ou eu não me coloco tão seguro diante das situações. Este primeiro verso nos apresenta uma montanha, o Monte Sião. E o salmista diz que os que confiam no Senhor são iguais a este Monte Sião. Para o israelita, o Monte Sião era um monte muito conhecido. Assim como se eu chegasse para qualquer um que mora aqui na região e falasse: os que confiam no Senhor
são como a Serra do Japi, que não se abala. Porque é um monte, ou era um monte, conhecidíssimo daquele povo. Eles saíam de suas origens, mirando o destino Jerusalém, sabendo que lá era o Monte Sião, e que para lá eles se dirigiam, e que lá eles adorariam juntos o nome do Senhor. E saindo de suas origens, de várias partes do país, ao chegar, eles poderiam ver, antes de realmente estar próximo de Jerusalém, o Monte Sião. Jerusalém estava numa parte mais alta do país. E lá eles viam aquele monte que permanecia sempre firme. Ele estava sempre lá. Ele não saía de lá. Para lá eles sempre se dirigiam. Para lá eles sempre iam, pelo menos uma vez ao ano. E o Monte Sião estava lá. Jerusalém estava sobre o Monte Sião. E é justamente esta qualidade do Monte Sião que o salmista usa para nos comparar a ele. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Portanto, assim como uma montanha, assim como o Monte Sião, assim como, se você olhar de onde você mora, e provavelmente você conseguirá ver uma parte da Serra do Japi, e ela estará todas as manhãs lá, assim é alguém que confia no Senhor. Ele está sempre firme lá. Ele está sempre lá. Ele permanece lá, firme. E como o Monte Sião, ele está firme para sempre. Agora, eu ouço esta mensagem e me pergunto, às vezes eu não estou firme igual ao Monte Sião. Às vezes eu estou firme igual prego na gelatina. Porque parece que as minhas pernas estão cambaleando, o meu coração está trêmulo, a minha alma não está tão confiante como deveria estar. As situações e as pessoas, por vezes, nos abalam. Como, portanto, este verso tem que ver com a minha vida? Como um verso que diz que um monte que não se abala é igual àqueles que confiam no Senhor, tem que ver com aquilo que eu vivo diariamente. Porque às vezes eu me encontro abalado. Às vezes eu não me encontro tão firme como deveria estar. Bom, o apelo do salmista é para que nós deixemos de olhar para as circunstâncias e para as pessoas e passemos a entender que se cremos nele, acreditamos no poder dele, confiamos nele, nós estamos firmados nele. E isto muda toda a situação, porque nossa perspectiva muda. Para onde os nossos olhos estão fitando, também muda. Porque nós paramos de olhar para as coisas que são oscilantes e olhamos para aquele que permanece para sempre. Aí sim nós podemos crer que se estamos naquele que permanece para sempre, nós também estaremos firmados para sempre. O autor aos Hebreus, ele vai falar sobre fé, e no capítulo 10, ele vai justamente dizer àqueles irmãos, àqueles leitores, como eles precisam entender que eles não são dos incrédulos para a perdição, mas eles são do grupo que confia. Ele vai dizer em Hebreus 10, 37 a 39 o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E é interessante que este é o final do capítulo 10. Em seguida, inicia-se o capítulo 11. E nós vemos a definição de fé. A definição de fé não é você apalpar as coisas. Não é você ver as coisas. Não é você entender todas as coisas. Mas é você crer. Porque você coloca a sua fé naquele que é imutável,
naquele que é fiel, naquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É dessa forma, meus irmãos, que nós podemos permanecer firmes. De outra sorte, não tem como. Não tem como se nós confiarmos em nós mesmos ou nas situações. Mas em meio a situações difíceis, a pessoas injustas, a pecados nossos, a tentações que por vezes sucumbimos, nós podemos crer que nele estamos firmados. Outra coisa que nós precisamos entender para sabermos como esta palavra se aplica a nós, é que o justo, ou o crente, ele não confia em si mesmo, nas coisas, ou em um nada. Ele confia na palavra de Deus que o firma para sempre. Lá em Provérbios 3, 5 é dito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre como o monte Sião, que não se abala, porque eles não confiam em si mesmos, mas eles se direcionam pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos faz conhecer que, nas circunstâncias difíceis, em meio a pessoas injustas, Deus continua o mesmo e nós podemos, portanto, confiar nele. É no entendimento da palavra do Senhor que nós estamos firmados e que nós estamos seguros. Eu te pergunto, em que você tem confiado para a sua segurança, para a sua firmeza? Nos seus momentos de dúvida, a quem você recorre? Ou a que você recorre? Porque é fato que nós nos encontraremos em dúvida. É fato que por vezes a fé será abalada. É fato que circunstâncias, por vezes, vão nos fazer tremer. Mas se nós nos dirigirmos prostrados, humildes, ante a palavra do Senhor, que nos dá promessas, que nos dá diretrizes, para que nós não sigamos o nosso próprio entendimento, aí nós poderemos dizer que, como pessoas que confiam no Senhor, nós permaneceremos para sempre, porque estamos firmados nele e em sua palavra somente. Confie no Senhor, confie em sua palavra, viva por isso. Portanto, os que confiam no Senhor estão firmados nele. Mas nos versos 2 e 3, nós vemos que os que confiam no Senhor estão guardados nele. Olha o que diz o verso 2 e o verso 3. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Se, primeiramente, o salmista se utiliza da figura do Monte Sião, sobre o qual está edificada a cidade de Jerusalém, para dizer que os que confiam no Senhor estão firmados nele, agora ele não olha mais para dentro de Jerusalém, mas para o redor de Jerusalém. E ele fala sobre uma cadeia de montanhas que está em derredor de Jerusalém, que cerca a cidade de Jerusalém. E quando um israelita também sai de sua origem, ele também avista essas montanhas, que estão sempre lá, cercando a Jerusalém, protegendo Jerusalém, em derredor de Jerusalém. E quando o salmista, portanto, diz a eles, como estas montanhas estão sempre cercando Jerusalém, o Senhor, nosso Deus, está sempre nos cercando, nos guardando, nos protegendo. Ele não somente nos firma onde nós estamos, mas nos protege dos ataques que vêm de todos os lados. Jerusalém era cercada por montanhas de todos os lados. Assim o Senhor nos cerca por todos os lados, nos guardando e protegendo. E uma das formas que o justo precisa entender esta proteção do Senhor é que a prosperidade dos ímpios, o descanso e a tranquilidade dos ímpios são passageiros. Porque por vezes é justamente isso
que faz nos entender que nós não estamos tão protegidos assim. É justamente ver como os perversos andam cometendo atrocidades, matando, assassinando, perseguindo, que nós nos abalamos pensando: eu não sou protegido, eu não estou guardado, eu não estou cercado. Mas quando, imediatamente, após dizer que, assim como os montes em redor de Jerusalém protegem e guardam a cidade de Jerusalém, Deus faz com o seu povo, o salmista, ele tira qualquer tipo de dúvida do leitor, do peregrino, do israelita, do povo de Deus, dizendo: o perverso, ele não prosperará para sempre. O ímpio, ele, no final, será destruído. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. E esse versículo nos diz um pouco sobre a possível situação na qual o salmista estava enquanto compunha este salmo, que é provavelmente a situação de um exilado, ou de alguém que estava em cativeiro, ou de alguém que estava sob o domínio de estrangeiros. Isso aconteceu durante a história de Israel muitas vezes. Eles foram dominados por filisteus, por assírios, por amalequitas, por moabitas. E provavelmente o salmista estava nesta situação. O povo de Israel estava nessa situação provavelmente, de ser dominado, de ser governado por reis injustos e estrangeiros. E aí ele canta este cântico de firmeza, segurança e confiança. Eu sei que o cetro dos ímpios, ou seja, a vara, o instrumento que o rei usa para julgar, está na mão de ímpios, mas isto não será para sempre. Isso é passageiro. Por vezes você está no seu local de trabalho e aqueles que têm o cetro daquele local não é tão justo como deveria ser. Por vezes você está dentro de uma família e os seus pais que têm o cetro ali para julgar não são tão justos assim. Por vezes nós estamos em países, em cidades, que vemos os nossos governantes perversos, os políticos se corrompendo. E parece que o cetro de formular leis está com eles. E, de fato, num momento pode até estar. Mas a verdade é que isso não será para sempre. E você pode confiar nisso. E você pode entender que você está guardado pelo Senhor, porque no final de todas as coisas, os ímpios perecerão. O profeta Isaías diz o seguinte: quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Esta profecia de Isaías ainda se cumprirá definitivamente na volta de Cristo, o Rei justíssimo, o Rei que julgará com equidade, com total justiça, toda a terra. E você pode confiar nisso. Você pode fazer parte do grupo dos que confiam no Senhor, estão guardados nele, para aquele dia. Mas a verdade é que isso por vezes nos abala. Isso aconteceu, por exemplo, com Asaf, que no Salmo 73 registrou que estava abalado, que se via como inútil, fazendo obras inúteis diante do Senhor e da casa do Senhor. Mas quando ele entrou na presença do Senhor e diante do Senhor soube o final dos ímpios, ele entendeu que ele estava guardado no Senhor. E ele diz no verso 1 do Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel. Ainda que as situações pareçam não confirmar esta verdade, reafirme isso em seu coração. Com efeito, Deus é bom para o seu povo, e nós estamos guardados nele. Por vezes, este cetro está nas mãos dos perversos para nos julgar, para nos castigar, para nos disciplinar. Mas saiba que se nós sofremos disciplina e castigo em vida, aqui na terra, na eternidade nós regozijaremos e nos deleitaremos na paz
e no louvor ao Senhor eternamente. Aqueles que vivem vida tranquila aqui, na eternidade, perecerão para sempre. Esta é a conta que você precisa pensar. É nisto que você precisa crer. O cetro dos ímpios não permanecerá. O Senhor, ele diz, o Salmo de número 103, versos 8 e 9, dizem o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ainda que por vezes nós estamos submetidos a cetro de perversos, a julgamentos e governos de perversos, não será assim para sempre. E sabe qual que é o livramento e a proteção e o entendimento de que estamos guardados? É que qualquer provação que nós passemos, elas não são maiores que o livramento que Deus proporciona. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Saiba do seguinte: por vezes passaremos por provações e tentações, mas nada dessas coisas são maiores que a proteção, o guardar e o livramento que temos no Senhor. E Ele conhece até onde você pode ir. Ele, como seu Pai, como seu Criador, sabe até onde você pode suportar. Então, se você está passando por uma situação difícil, na qual você tem de suportar provações, na qual você tem de assistir ímpios com o cetro em suas mãos, saiba que Deus está, através desse salmo, primeiro, tirando toda e qualquer dúvida de que no final os ímpios perecerão, e segundo, te cercando e cuidando de você para que você ande mais um pouco, persevere mais um pouco, porque você é guardado e sustentado por Ele. Creia nisso. Creia naquilo que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, compôs. Deus nos cerca e Ele nos dá a certeza de que estamos guardados nele para sempre. E é por isso que você e eu precisamos refletir. Na hora da angústia, na hora de estarmos submetidos a governos corruptos, na hora de presenciarmos injustiças, na hora da provação, da tribulação e da tentação, em quem você confia, em quem você está seguro. Somente no Senhor nós podemos ser guardados para sempre. Os que confiam no Senhor estão firmados nele, estão guardados nele. E por último, nos versos 4 e 5, nós vemos que os que confiam no Senhor estão preservados nele. Acompanhe a leitura na sua Bíblia dos versos 4 e 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O salmista agora, ele faz uma oração, uma súplica. Diante do Senhor, ele pede: Senhor, faze o bem. Faça o bem para nós. Nos abençoe, Senhor. Esta é a oração do salmista. O que precisamos entender é que o salmista, ele não pede pura e simplesmente conforto, bens materiais, ausência de guerra, paz e tranquilidade para sempre e nenhuma dificuldade durante sua vida. Porque o salmista, ele sabe que o bem do Senhor, para ele, nem sempre é tranquilidade. O bem do Senhor, para ele, nem sempre é uma estabilidade. O bem do Senhor, para ele, nem sempre é aquilo que a gente acha que é o nosso bem para nós. Quando o salmista, portanto, pede: faze o bem. E quando nós pedirmos ao Senhor: me abençoe, me faça bem, você precisa ter em mente que o bem do Senhor, por vezes, nós não o entendemos, e não é aquilo que nós achamos bem
para nós. Aquilo que coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor, por vezes são sofrimentos, por vezes são vales, por vezes são situações difíceis, por vezes é estar sob injustiça. Mas em tudo isso, nós sabemos que Deus está nos abençoando e está, sobretudo, nos preservando. E sabe, junto a essa oração, faze o bem, em outro salmo, agora no 119, versículo 68, o salmista diz o seguinte: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Como eu posso saber o que é bom para mim? Está tudo na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos revela o que é bom para nós. E por vezes, provações são boas para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. A igreja, nos momentos de perseguição, foram os momentos em que mais ela cresceu. Nos momentos onde eles foram dispersos pelas perseguições romanas e judaicas, foram os momentos onde a igreja cresceu. Evangelizaram em outras partes, para que se cumprisse a amplitude, a extensão da evangelização que está sendo feita ainda a todos os cantos da terra. Onde os crentes são perseguidos, é onde eles mais estão firmes, seguros e jubilosos diante do Senhor, mesmo ante a perseguições. Agora, o versículo fala sobre uma parte do povo de Deus que por vezes se desvia. No versículo 5 diz: Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Bom, os dois maiores perigos para aqueles israelitas naquela época eram idolatrar os deuses dos outros povos que por vezes, e é o que parece nesse salmo, estavam governando sobre Israel, e é servi-los, é adorá-los, é cultuá-los. Agora, justamente nesses momentos de provações, aqueles que eram bons e retos, e quem são os bons e retos? Os que confiam no Senhor. Eles se mantinham firmes, por entenderem que a palavra de Deus é que era viva e que Ele era o único Deus que deveria ser adorado. Mas em meio a muitas provações, muitos se desviavam. Muitos cediam, se deixavam levar pelas tentações e passavam a adorar a outros deuses. Passavam a servir a outros deuses. Passavam a adorar os deuses dos outros povos. E, portanto, eles pecavam diante do Senhor. Eles se desviavam para sendas tortuosas. E o final destes que se desviavam, que não estavam firmes, que não permaneciam no Senhor, era o mesmo dos malfeitores, o mesmo dos deuses, o mesmo dos que serviam a outros deuses, porque eles se tornaram iguais a estes malfeitores, a estes que faziam o mal. Esta mensagem nos alerta do que muito nós já vimos nas exposições aos Hebreus. Nos alerta quanto à incredulidade, nos alerta quanto a voltar para costumes, nos alerta quanto a idolatrar coisas, nos alerta quanto a negligenciar a supremacia de Cristo, nos alerta quanto a adorarmos coisas que não o Senhor. E é por isso que nós precisamos entender uma coisa: os que confiam no Senhor estão preservados nele. Na teologia nós chamamos isso de perseverança dos santos, que diz respeito a como o Senhor nos preserva, mesmo diante dessas provações e tentações. Como nós já vimos, junto à tentação está o livramento do Senhor, porque Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe o quanto nós podemos suportar. Aqueles que se desviam, eles são estultos, eles não são sábios. E o salmista diz o seguinte, no Salmo 92, o inepto não compreende, e o estulto não percebe isto.
2 pontos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Aqueles que se desviam, e você deve conhecer alguém assim, que você já viu aqui na igreja, mas que hoje você não vê mais, provavelmente é porque eles passaram a olhar para esses ímpios e acharem que eles permaneceriam para sempre. E o salmista chama estes de estultos, chama estes daqueles que não percebem uma coisa, que ainda que por enquanto eles possam prevalecer, definitivamente, para sempre, eles serão destruídos quando Cristo voltar. Nós precisamos, vivendo aqui, nos apegar nesta verdade. E outro salmo, agora o 32, nós vemos o seguinte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Creia no seguinte, meu irmão e minha irmã: o ímpio não prevalecerá para sempre. E ainda que nós passemos por sofrimentos aqui, a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs, nos assiste, nos dá assistência, nos conduz e, sobretudo, nos preserva. Os que confiam no Senhor estão preservados nele. E diante deste conhecimento do salmista, de que os que confiam no Senhor estão firmados, guardados e preservados nele, a última oração que ele faz no salmo é: paz sobre Israel. Ele pede paz, ele pede prosperidade, ele pede tranquilidade. Mas eu quero reiterar mais uma vez: ele sabe que passará por sofrimentos. Portanto, esta paz, tranquilidade e prosperidade não são materiais, mas são para a alma. O israelita, o peregrino, ele sabia que a sua alma, se ela estivesse guardada no Senhor, mesmo diante das adversidades, ele ainda continuaria confiando no Senhor. O apóstolo Paulo faz uma oração muito semelhante a essa, paz sobre Israel, lá em Gálatas 6, 14 a 16. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 6, 14 a 16. Gálatas 6, 14 a 16, diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Como é que você e eu conseguimos ter paz? Como é que Israel, como é que o povo de Deus consegue ter paz? Não é em outro lugar, senão na cruz de Cristo. A regra que o apóstolo Paulo cita aqui não são 10 mandamentos para se seguidos você terá paz e segurança e misericórdia. Mas o que ele diz aqui é você confiar no sacrifício de Cristo Jesus. Os que confiam no sacrifício de Cristo Jesus estão firmados, guardados e preservados nele. São novas criaturas. E graças a Deus pelo sacrifício de Cristo. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, nós não seríamos, diante de Deus, bons e retos de coração. Mas pela retidão, bondade, justiça de Cristo, diante do Senhor, nós podemos ser encontrados também justos. É isso que o salmista quer dizer. Não é fazer o bem àqueles que cumprem regras de forma total e plena, mas é fazer o bem àqueles que são retos em Cristo Jesus. Hoje nós sabemos disso. É lógico que os israelitas da época também precisavam crer que a retidão
e a bondade que eles precisavam exercer, precisavam ser cheias de graça do Senhor, da graça do Senhor. Porque eles sabiam que eles pecavam bastante, é por isso que eles ofereciam sacrifício. E hoje, nós nos apegamos ao sacrifício de Cristo, para entendermos que somos justos, retos de coração, por aquilo que Cristo fez na cruz. E nós nos gloriamos somente nisso e em nenhum lugar mais, para que possamos confiar e acreditar que estamos firmes, protegidos e somos preservados por Deus. Feche os seus olhos. Quais os pecados você deve confessar diante desta mensagem?